Vamos lá, vamos dar continuidade então à nossa aula de pós-graduação e nosso curso também falando de franquias, né? Contrato de franquia, tema muito importante também. Vamos lá. Volto a falar, é um segmento muito promissor do direito empresarial. Hoje surgem novas empresas a todo momento, empresas que têm aí a metodologia de sucesso e querem crescer a nível Brasil. Então, uma das formas de você crescer é a franquia. Então, existem vários trabalhos que o advogado, a advogada pode prestar. O primeiro trabalho é, de fato, transformar essa empresa numa franquia. E como que é feito isso? É necessário, sim, não só o trabalho de um advogado, mas uma equipe multidisciplinar, talvez um contador, talvez um arquiteto, para criar, de fato, arquiteta, contador, contadora, criar, de fato, um padrão. Tem que existir um padrão para existir uma franquia. A parte jurídica, o advogado pode, advogada, iniciar esse trabalho fazendo o contrato de franchise, o contrato de franquia. Então, faz esse contrato, faz os devidos registros da marca, patente, faz aí também, né, a divulgação dessa franquia nos locais específicos, normalmente a associação de franqueados. E aí, surgindo interesse, esse contrato vai ser devidamente assinado e alguns fatores também jurídicos serão analisados. Então, eu posso trabalhar no setor de franquia, na parte inicial, posso trabalhar dando andamento a questões jurídicas, já como uma advocacia de partido, e posso também trabalhar fazendo ajustes contratuais, revisão de contratos, revisão de cláusulas e até mesmo a rescisão do contrato também. Tá? Então, é um ramo muito promissor porque cada dia surgem novas franquias, fato que caiu no gosto do brasileiro. Muitos empresários, comerciantes preferem investir em franquia porque é uma metodologia de negócio que já deu certo. Não que vai dar, mas já deu certo. Então, tem tudo para conseguir sucesso também. E se falar que a franquia ajuda, ajuda muito. Em vários pontos, nós já até conversamos na aula anterior, vários pontos importantes. O contrato de franquia, ele ajuda as partes, sim, a delinear os detalhes mais importantes do seu relacionamento contratual. Sendo assim, gente, eu trago para você, isso é muito importante. Nós temos o contrato de franquia e as cláusulas essenciais desse contrato. Um contrato de franquia é um documento legalmente vinculado que descreve os termos e condições do franqueador para um franqueado. Então tem que ser um contrato muito cheio de detalhes, um contrato claro e objetivo, mas um contrato muito bem feito. Nesse contrato, o franqueador, que estabelece as devidas expectativas e requisitos para um franqueado, exerce um gerenciamento de um negócio sob sua marca. Tanto é que a advocacia, nesse cenário, ela pode ser feita inicialmente preparando a empresa para que seja uma franquia, e esse trabalho é algo em torno de 10 até 50 mil reais. De 10 a 50 mil reais, dependendo da empresa. Esse é o valor cobrado, o valor mínimo. Algumas empresas, dependendo do caso, 2% do valor do negócio. Então, tem muitas estipulações em relação ao mercado, em relação a esse tipo de prestação de serviço, mas, de fato, que é muito rentável. Além disso, as partes, né, que estabelecem as suas expectativas de comportamento e concordam com os limites impostos pelo franqueador, a franquia ela pode adotar, sim, qualquer tipo de negócio, restaurante, pequenos pontos de venda, são opções que existem no mercado e cada vez mais surgem outras opções novas. O documento, como que eu vou usar esse documento? Então, o documento deve sim ser usado por um franqueador, prestes a entrar em um relacionamento comercial, contrata um relacionamento, é uma parceria, um relacionamento, com um novo franqueado. E por um franqueado que procura um documento para apresentar a um potencial franqueador para um acordo. Isso é fato também. Nesse documento, gente, eu trago para você que serão incluídos, sim, informações sobre as características mais importantes do acordo entre as partes, os royalties, valores, taxa de administração, taxa jurídica, tudo que pode ser cobrado dentro de uma franquia. Como também obrigações do franqueado durante o contrato, lapso temporal do contrato. Informações também sobre taxas e até mesmo como as marcas e direitos autorais da marca do franqueador devem ser tratadas também. E isso a gente consegue ver também na Lei 13.966 de 2019. As cláusulas essenciais de um contrato de franquia, eu separo para você aqui, o formato do contrato varia de um sistema de franquia para outro, de um jurídico para o outro, mas essas cláusulas tem que ter. Então, quando você for elaborar um contrato de franquia, é o básico para que você faça um contrato bem feito.
Embora cada um mude um pouco conforme o tipo, a linguagem e o material do conteúdo, todos os contratos possuem pontos comuns. E como no caso das cláusulas que eu vou conversar com você agora, são pontos comuns, pontos necessários. Então, vamos lá. Nesse contrato não pode faltar uma visão geral do relacionamento. Isso quer dizer que inclui as partes do contrato as obrigações gerais do franqueado. É muito importante que isso tem que ter no contrato. Como operar o negócio, os negócios dentro dos padrões da marca. Então isso tem que ter, não pode faltar. Eu posso criar anexos ao contrato de franquia. Isso poderia entrar também no regimento interno, mas o ideal é que isso apareça no contrato, tá? Então a visão geral do relacionamento, as obrigações gerais do franqueado de operar o negócio, como operar o negócio, os padrões da marca devem aparecer no contrato, que é o que dá mais trabalho. Também nós não podemos deixar um contrato de franquia, não podemos deixar faltar jamais a duração do contrato. Envolve a duração do relacionamento, os direitos de sucessão do franqueado, de firmar novos acordos e as exigências ou exigência de atualizar a localização do franqueado, isso é necessário também. Não pode faltar nesse contrato as taxas iniciais e contínuas, preste atenção que isso é muito importante. Os franqueados geralmente pagam uma taxa inicial e uma contínua ao franqueador para a devida comercialização dos seus produtos. Isso também tem que constar no contrato. Território atribuído também, senão dá confusão, meu Deus do céu, isso dá uma confusão danada, viu? Então, isso é objeto de muitas ações revisionais. Franquia não costuma dar dor de cabeça, de problemas jurídicos, mas quando dá, normalmente é esse. São as ações revisionais, ou onde sai a ação de rescisão de contrato de franquia. Lembrando que todo contrato cabe ação revisional. Todo contrato, para chegar ao fim antes da hora, cabe o divórcio do contrato, que é a ação de rescisão de contrato. Não seria diferente com os contratos de franquia. Essa cláusula não pode faltar no contrato, é a cláusula chamada território atribuído. Isso tem que aparecer no contrato. Nem todo contrato concede a um franqueado um território exclusivo, ou mesmo protegido. Mas as especialidades, de fato, sobre o território devem ser definidas, e nesse sentido os franqueados também precisam lidar com a reserva de seus direitos dentro do território de um franqueado, incluindo inclusive sites alternativos de distribuição e vendas pela internet. Então isso tem que aparecer no contrato também. A criação e desenvolvimento de sites também, os franqueados geralmente encontram seus próprios sites e os desenvolvem de acordo com os padrões do franqueador, mas isso tem que aparecer no contrato. Treinamento e suporte iniciais e contínuos. E aí, como fica? Será que essa franquia oferece isso ou não? Em regra, tem que oferecer. Os franqueados geralmente fornecem uma série de suportes para a abertura, a chamada pré-abertura, e também suporte contínuo durante o desenvolvimento do negócio, incluindo treinamentos sobre o uso de tecnologia nos modelos da franquia, suporte de campo, controle de qualidade também, isso é muito comum, então também merece atenção. Não pode faltar no contrato de franquia também, contrato de franchise, o uso da propriedade intelectual, incluindo marcas comerciais, patentes e manuais também. Outro ponto que eu trago para você, a publicidade, senão dá confusão também, hein? O franqueador ele vai revelará seu compromisso publicitário e quais são as taxas. Taxas os franqueados serão obrigados a pagar e para esses custos eu preciso ter isso no contrato também. Requisitos de seguro também. Os contratos de franquia definirão sim o seguro mínimo que um franqueado deve ter antes da abertura e também durante o prazo do contrato. Então essas são as cláusulas que existem outras também que precisam ser tratadas e é muito importante, como causa de inadimplência, rescisão, indenização, resolução de controvérsias, direitos de revendas, ou revenda, direitos de transferência, entre outros que deverão ser tratados no contrato também, mas isso é o básico do básico para que esse contrato seja um contrato que tenha eficácia. Tá? O contrato de franquia é um documento legalmente vinculativo que descreve os termos e condições, sim, de um franqueador para um franqueado. E nesse contrato o franqueador estabelece as expectativas e requisitos para que um franqueado exerça o gerenciamento de um negócio sob sua marca. Então, aí que está a diferença da franquia. Então, importante conversar sobre isso. Quando nós falamos aqui em relação à franquia, então nós temos o contrato, muito importante, falamos sobre isso, e temos a circular de oferta da franquia, a COF. No Brasil, a franchise ela é regulada, nós já falamos sobre isso, pela Lei 8.955 de 94, também conhecida como Lei de Franquias,
promulgada há 24 anos e atualizada em 2019. A legislação é considerada madura e segura. Especialistas de franchise alegam sim que é uma ótima lei, uma lei boa, né? Tem suas lacunas, seus buracos, mas é uma lei boa. Então, como toda a legislação, nós temos a obrigatoriedade do contrato de franquia e também a circular de oferta de franquia, que é um trabalho, uma prestação de serviço também que é feita pelo jurídico. É preciso se atentar, tem que ter também para que possa transformar numa franquia. Então, o que nós conversamos aqui é muito importante porque muita gente pensa numa situação de franquia, mas existe um contrato bem prático, bem definido em relação a isso, né? Então, é importante. Tanto é que esse contrato também é chamado contrato de franquia empresarial, também é o nome utilizado. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva também de produtos e serviços. Eventualmente, gente, também pode compreender o direito de uso de tecnologias, de implantação, inclusive, e de administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante a remuneração direta ou indireta, é fato, sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. Nós temos, então, de um lado o franqueador, aquele que detém a marca, a tecnologia, a metodologia, a patente, os conhecimentos específicos do negócio, e que pode dispor parcial ou totalmente mediante o sistema de franquia para o franqueado. Do outro lado, então, nós temos o franqueado, que é aquele que aceita utilizar mediante remuneração, tem essa remuneração mensal, os royalties, a participação, depende de cada contrato, né? A oferta específica do franqueador para utilizar em seu negócio próprio. As normas, a partir do dia 26/3/2020, através da Lei 13.966 de 2019, foram estabelecidas as regras sobre o sistema de franquia empresarial, revogada a Lei 8.955 de 94, então foi revogada. Os contratos de franquia, gente, é muito importante, hein? Eles devem obedecerão às seguintes condições. Primeiro, os que produzirem efeitos exclusivamente no território nacional serão escritos em língua portuguesa e redigidos pela legislação brasileira. Segundo, os contratos de franquia internacional serão escritos originariamente em língua portuguesa ou terão tradução certificada para a língua portuguesa, custeada pelo franqueador, que nós temos aí muitas franquias multinacionais, né? Então é uma realidade, globalização, né? E os contratantes poderão optar no contrato pelo foro de um dos seus países de domicílio, então isso também é legal. As partes poderão eleger o juízo arbitral para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia, isso é fato, já está bem estipulado também. Então, olha só como esse assunto é importante e tem várias brechas, várias situações. Vamos lá, como que eu faço um contrato de franquia? Então começa pelo título, contrato de franquia empresarial, contrato de franquia, o contrato de franchise, qualificação das partes, franqueado e franqueador, depois vem o objeto do negócio, as considerações preliminares, a cláusula primeira normalmente é o objeto do negócio, normalmente a cláusula segunda é a garantia do franqueado, a cláusula terceira normalmente é o prazo contratual, nós falamos algo em torno de 5 anos, é o mais comum, a cláusula quarta dos direitos do franqueador, e aí dá para abrir vários tópicos, dá para falar de direitos do franqueador, do franqueado, dá para falar de direitos e obrigações. Não podemos esquecer das obrigações do franqueador, então sempre é importante, para que não se torne um contrato unilateral. As obrigações do franqueado, né, para que não se torne um contrato unilateral. Normalmente a cláusula de publicidade, a cláusula de transferência do contrato, a cláusula do preço da franquia e a rescisão do contrato de franquia também. Tá? Lembrando que eu vou deixar à disposição um contrato de franquia modelo para você, tá bom? Legal, assunto muito importante, merece atenção especial. Lembrando que marcas e patentes tem tudo a ver com franquia. Faltam bons advogados nessa área para que possam atuar com registro de marcas, né? Marca e patente. E é importante a gente saber que franquia, nós temos aí um nicho de mercado muito interessante, porque faltam bons profissionais, né? Faltam bons profissionais que atuam nesse mercado. Então, é importante sim conhecer esse assunto para que a gente possa investir num nicho de mercado interessante. Uma patente, ela protege uma intervenção, tá? Isso eu queria deixar claro. Enquanto uma marca é uma distinção, um sinal visível que identifica e diferencia produtos e serviços. Então, a grande diferença está aí. Uma patente protege uma invenção, uma patente. Enquanto uma marca é uma distinção, um sinal visível que identifica e diferencia produtos e serviços. A patente ela é concedida
e a marca ela é registrada, tá? Então a patente ela é concedida e a marca é registrada. A marca pode ser considerada um dos maiores patrimônios de uma empresa, então também é importante bater um papo sobre isso, porque é uma realidade, então vamos ficar atento. A diferença entre marca e patente é uma marca é a identificação de um produto, serviço ou negócio, e a partir de um nome, ou uma junção de um nome com um símbolo, um logotipo, já uma patente de fato é uma intervenção, algo que foi criado por alguém, e antes da entrada ao pedido de registro, o pedido de registro é no INPI, as autarquias INPI, que é importante, na época, nossa senhora, o professor foi fazer um registro de uma marca uma vez, você tinha que levar dentro do envelope o logotipo cortado no tamanho certo, meu Deus do céu, hoje não, hoje mudou, né? Hoje é digital, o pedido é feito de forma digital. A marca diz respeito à identificação de algum produto ou serviço, e a partir da associação de um nome e imagem. Então é diferente, né? Sempre que olho para um logotipo, eu lembro da marca. É uma seleção de cores ou um nome que reconhece a empresa fabricante do produto, por exemplo, nós percebemos. Então é diferente. A patente, por outro lado, ela tem a ver, ela refere-se à intervenção aos melhoramentos tecnológicos. O registro de uma patente ele existe para garantir que nenhuma outra pessoa aproprie-se de algo que você inventou, né? Então esse é o objetivo. Então, hoje você consegue fazer esse cadastro, o registro com muita facilidade. O professor pegou a época ainda que era, nossa, era horrível, né? Você tinha que fazer, ir até o local, chamada delegacia, deram o nome de delegacia, né? Delegacia de Marcas e Patentes. Era horrível, demorava muito atendimento. Eu, particularmente, não gostava muito do atendimento. Hoje não, hoje você consegue fazer, na maioria das vezes, tudo digital. Então, mudou bastante, né? Patentear marca, né? Então fica bem clara a diferença de um para o outro e é importante você saber, porque quando nós vamos fazer a utilização de uma franquia, criar uma franquia, preparar a empresa para se tornar uma franquia, é importante você saber também que tem que registrar a marca, se tem patente também, isso é muito importante, é fundamental para proteger o negócio do franqueador, isso é fundamental, então é um serviço anexo também à prestação de serviço, tá bom? Legal! Eu agradeço a você, lembrando que tem material de apoio, tem modelo de contrato à sua disposição para te ajudar com muito carinho. Muito obrigado e até a próxima.